Já bati tantas portas, sorrisos incertos, desculpas sem nexo, e neste momento morria de dor. Em meu desespero buscava saída, queria curar por... Nós lemos uma palavra da parte de Deus nesta noite para a nossa meditação e para o conhecimento das pessoas que nesta noite estará sendo alcançada pelas ondas sonoras deste aparelho. E a palavra a qual nós lemos está em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 3 a seguir, que estarei repetindo, que diz desta maneira: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro quando ele, no versículo de número 3, ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus. O que é bom e aceitável diante de Deus? O que é bom e aceitável diante de Deus é os homens obedecer a palavra do Senhor. E nesta noite, esses irmãos que aqui estão reunidos não estão fazendo outra coisa senão obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse a todos aqueles que aceitam Ele como Salvador: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, disse o Senhor Jesus. E esta igreja, porque gosta de fazer o que é bom e aceitável diante de Deus, nesta noite estamos nesta rua pregando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo, ele prossegue dizendo no versículo de número 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, o mundo tem pregado que a verdade é uma coisa relativa, cada um tem a sua. Aquilo que é verdade para um pode não ser para o outro, mas infelizmente eu tenho que decepcionar que a palavra de Deus, ela não é relativa. Aquilo que é verdade, e aquilo que é mentira. Por isso que já dito foi antes de mim aqui, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Por isso Deus não tem parte com o diabo, e a mentira provém dele. Mas a Bíblia diz em João 8, no versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo chega a dizer: para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E como é que se chega ao pleno conhecimento da verdade? Conhecendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo ouvinte da palavra de Deus, muitas pessoas abraçam a sua religião e com ela se apega dizendo: nela eu nasci e nela eu vou morrer. Ocorreu na Bíblia Sagrada uma certa feita, um jovem que era religioso desde
criança, mas ele ouviu a fama de Jesus e ao encontro do mestre ele foi. E ele fez a seguinte pergunta ao mestre: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Apesar de ser religioso, no coração daquele jovem havia a dúvida a respeito da vida eterna. Nesta noite, amigo ouvinte da palavra de Deus, você pode até ter a sua religião, eu não tenho nada contra isso. Você pode ter nascido em uma e ter dito, nela eu vou morrer. Eu também não tenho nada contra isso. O que eu tenho a te dizer é a verdade. Assim como esse jovem tinha dúvida em seu coração a respeito da vida eterna, eu tenho certeza também de uma coisa: no seu coração também tem essa dúvida. O homem, quando ele se afasta de Deus, essa dúvida é o seu companheiro constantemente. O homem pensa consigo: quando eu morrer, para onde irei e o que será de mim? Alguns até tentam amenizar essa interrogação, dizendo: quando morrer, acabou. Mas dentro de si, algo está lhe dizendo: é mentira. Quando morrer, não acabou não. E você, nesta noite, mais uma vez, estará ouvindo a palavra que diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Como é que pode alguém que morreu enfrentar o juízo? Mas a palavra de Deus afirma que o homem depois da morte enfrentará o juízo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo disse no versículo de número 4, para que o homem chegue ao pleno conhecimento, porque as pessoas não têm o pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus. E aí cada um quer andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios eus, nas suas próprias interrogações e exclamações. Mas aqueles que conhecem a Jesus, faz como esses que estão aqui. Ele recebe Jesus e agora sim ele tem o pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 5, aí o apóstolo desfaz de uma mentira que está sendo dita constantemente. Ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há alguém que prega por aí que todos os caminhos levam a Deus. E eu até afirmo e confirmo com ele. É verdade, todos os caminhos levam a Deus, mas para a salvação, somente um caminho conduz o homem a Deus. A Bíblia nos diz, amigo ouvinte, que todos os homens, eles haverão de prestar conta no dia do juízo ao Deus Todo-Poderoso. Então todos os caminhos vai ter que levar para o juízo. Todos os caminhos vai ter que levar o homem até Deus. Porém, o caminho para a salvação, Jesus ensinou o qual é. Ele disse em João, no capítulo 14, no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o único caminho que conduz o homem a Deus para a salvação. E o apóstolo Paulo está dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há quem peça a mãe para o filho atender. Há quem peça ao apóstolo Pedro ou ao apóstolo Paulo. Mas nós estamos aqui nesta noite
para fazer você chegar ao pleno conhecimento da verdade, que só há um nome que pode levar e conduzir o homem a Deus, e esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque o escritor de Atos dos Apóstolos, ele disse que em cima no céu e embaixo na terra não é dado entre os homens nenhum outro nome que possa dar a salvação ao homem, senão o nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Este foi aquele que morreu. Ele veio do céu com um único propósito, e está escrito no livro de São João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o pleno conhecimento da verdade, e este também é o único caminho que conduz a Deus. Voltando à história daquele jovem, que ele era um religioso, está escrito na Bíblia, não é eu que estou inventando. Este jovem pergunta ao mestre: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: sabe os mandamentos? Certamente aquele jovem se encheu de alegria, porque ele sabia os mandamentos, tanto sabia que ele citou os mandamentos para o mestre. Ele disse: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E ele responde para o mestre dizendo: ô mestre, eu já estou salvo então, porque eu tenho feito tudo isso desde a minha meninice. E as pessoas muitas vezes estão dizendo assim: eu tenho ido para a igreja desde que minha mãe me levava, e até hoje eu vou ainda, então eu não preciso aceitar Jesus. É porque eu faço esmola, é porque eu dou aos pobres, é porque eu faço tanta coisa boa e não preciso aceitar Jesus. Aí Jesus respondeu para aquele jovem: jovem, ainda te falta uma coisa. E a mesma coisa Jesus está te dizendo esta noite: ainda te falta uma coisa. E o que é que te falta? Jesus disse para o jovem: vai, vende tudo que tens, vem e me segue. E aquele jovem, diz a Bíblia, por ter muitos bens, por ter muitas riquezas, ele abaixou a cabeça entristecido e rejeitou a vida eterna. Porque não foi Jesus que procurou ele. Ele que procurou Jesus, perguntando: Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele o que ele deveria fazer, e ele rejeitou. E nesta noite, da mesma forma, ele está te dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vem o melhor: e acharei descanso para a vossa alma. Sua alma se encontra cansado, e isso é inevitável. Sua alma está sedenta e você não consegue lhe dar água para beber. Sua alma está cansada e você não consegue lhe dar descanso. Você procura descanso nas baladas, você procura descanso nos festejos, você procura descanso nas noitadas, mas sua alma continua cansada e sedenta. Eu também já estive assim, mas um dia, olhando para esse imenso céu, senti o meu coração tão vazio
vazio quanto ele, porque não tinha estrela. Então eu disse: eu já sei o que está me faltando. E a minha atitude foi diferente daquele jovem. Eu fui para Jesus e hoje eu estou aqui e posso afirmar: a minha alma está alegre e eu não estou mais cansado, porque o fardo do pecado que me cansava, Jesus tirou das minhas costas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As senhoras cantam ao findar o labor desta vida, e nós estaremos fazendo o apelo. Dá o outro microfone. É 570. E eu estarei fazendo apelo. Há de ter a tua alma, qual será o futuro teu lar, meu amigo? De tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, onde Cristo te quer libertar. Onde tem uma pessoa, as senhoras continuam. Onde tem alguma pessoa, porque nesta noite eu tenho certeza que não foi em vão a palavra que você ouviu dizendo: você está escondido, não pode sair. Mas Jesus, ele cegará os seus inimigos. Não é cegueira física, é cegueira espiritual, para que você possa receber a salvação. Mas ainda que você não esteja escondido e esteja dentro do seu lar, Deus te dá esta oportunidade nesta noite. Ele está te chamando. Ouça. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu viste? Amigo, nós temos plena consciência que a Bíblia nos diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Se o Espírito de Deus está tocando em seu coração, não resista à voz do Senhor. A Bíblia nos diz, amigo, porque se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi nos dias na tentação do deserto, que os pais ouviram a minha voz e não atentaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, você está sempre... Nas portas do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando uma porta se abriu, do caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Aleluia, eu vou entrar.
Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar.